Pessoal, olá então, tudo bom? Tudo certo com vocês? Então hoje mais uma aula, né? Eu vou encaminhar este vídeo para vocês. E lembrando que aquele material escrito que eu enviei para vocês, né? Vocês primeiro copiam ou colhem no caderno de vocês, para depois então vocês estarem assistindo o vídeo. E vocês já perceberam que nessa aula que estou enviando para vocês tem uma diferença, né, das outras. As atividades então vocês vão estar fazendo através do formulário que eu mandei para vocês, tá? Então vocês não precisam mais copiar as questões lá no caderno de vocês. Mas lembrem que tem até o dia 14 para vocês estarem respondendo o questionário, tá? Então cuidado para não passar essa data que depois não tem como vocês estarem respondendo. Outra coisa que vocês viram lá no quem já abriu também o questionário é que tem algumas questões que eu pedi em relação ao vídeo, tá? Por que eu fiz isso? Naquela outra aula que eu mandei para vocês, como eu consigo ver então a média de tempo, né, que vocês estão assistindo o vídeo, percebi que tem muitos alunos que acabam assistindo só uma parte do vídeo ou não, ou enfim, assistindo só o início e depois não assistem mais. Então essa estratégia que eu fiz, que eu estou fazendo, é para que vocês consigam assistir todo o vídeo, tá? Até porque eu estou deixando de mandar mais material escrito para vocês para mandar os vídeos. Vocês sabem que a gente precisa então seguir um, uma carga horária, né? Então essa carga horária é necessário que a gente cumpra ela ou com material escrito ou com vídeos. Então eu estou mandando o vídeo, mas se eu ver que não dá certo, se eu observar que vocês não estiverem assistindo, eu vou parar de mandar vídeo e mandar material escrito. Então é importante que vocês assistem o vídeo do início ao fim. Vocês vão ver que o vídeo às vezes é um pouco longo, mas vocês não precisam assistir o vídeo tudo de uma vez. Vocês podem ver uma parte, parar, fazer um lanche, assistir o resto depois. Se quiserem fazer anotações também, fiquem à vontade, tá bom? Então vamos começar a aula, né, pessoal? Pessoal, então para a gente iniciar a aula de hoje, né, eu vou primeiro passar quais são os assuntos que a gente vai estudar hoje. Então vão ser dois assuntos diferentes até assuntos novos, né, que a gente ainda não viu. Mas claro, ele tem uma sequência nos assuntos que a gente já estudou nas outras aulas, tá? Então hoje nós vamos estudar como que surgiram as primeiras civilizações, tá? Dentre elas, então, as primeiras formas de organização de sociedade. A gente vai então estudar o que foi a Mesopotâmia, essa palavra um pouco estranha, né? Um pouco diferente, mas a gente vai entender o que significa essa palavra, onde que era esse local e por que é tão importante a gente estudar essa civilização. Para a gente iniciar, né, pessoal, vamos fazer então aquela revisão, né, da última aula que eu mandei para vocês. Então, a gente viu lá naquela última aula os povos então que habitaram o Brasil, né? Na última aula em específico o povo Marajoara, que vivia lá na região norte, em meio à Amazônia, né? Na ilha de Marajó. E a gente então vai pegar algumas informações dessa civilização e vai comparar com a civilização que a gente vai estudar hoje. Lembrando que a aula de hoje a gente vai sair do Brasil, tá? A gente não vai continuar estudando os povos que habitaram aqui no Brasil por enquanto. A gente vai lá para a região do Oriente Médio, daqui a pouco eu mostro os mapas para vocês, tá? Na outra aula passada, a gente viu também a megafauna, aqueles animais grandes, né, gigantes, que acabaram deixando de existir no período então que os seres humanos começaram a habitar aqui. Então a gente viu o tigre dente de sabre, o mastodonte, gliptodonte, alguns animais bem diferentes. E também vimos então como que iniciou a revolução agrícola. As pessoas então deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentárias, né? Lembram, né? Nômades que sempre estavam em movimento, em busca de alimentos, em busca da caça, não tinham abrigos fixos, né? Casas e vilas. E os sedentários então começam a se organizar num lugar só e ao redor então desse lugar constroem casas, vilas, começa então a agricultura, a criação de animais, como vocês conseguem ver aqui na imagem. Pessoas então realizando agricultura, aqui atrás a criação de animais e as primeiras casas, né? A gente vai entrar então nesse assunto hoje. A gente vai fazer um estudo, né, de como surgiram essas primeiras vilas e depois essas vilas se tornaram cidades, tá? Então, pessoal, como eu falei antes, o assunto principal da nossa aula hoje é a Mesopotâmia. Mesopotâmia. Palavra um pouco difícil, né, de falar, muito difícil de lembrar, mas ela tem um significado. Essa palavra, pessoal, ela significa terra entre rios. Então, é um local, né, um território, uma faixa de terra
que é então fica entre dois rios, tá? O rio Tigre e o rio Eufrates. Esses dois rios, desculpa, eles ficam lá na região do Oriente Médio, tá? Aqui, se vocês observarem nesse primeiro mapa, toda essa região que está em rosa aqui era a Mesopotâmia. E aqui temos então o rio Tigre e o rio Eufrates, né? Dois rios aqui nesse outro mapa, que é o mesmo local, né? Só que aqui é como é hoje, né? Hoje não, na data de 2015, mas praticamente igual ao que é hoje. Então hoje, pessoal, a maioria desse território, né, desse local, pertence ao país conhecido como Iraque. Acho que vocês já ouviram falar muito, né, do Iraque, principalmente das guerras, dos conflitos que existem por lá. Mas nessa região ali, então, que era a Mesopotâmia, cerca de 3.000 anos atrás, antes de Cristo, 3.000 anos antes de Cristo. Então, há mais ou menos 5.000 anos atrás. Nós vamos estudar, então, hoje como essa civilização se estabeleceu ali, o que eles faziam para sobreviver e tudo mais. Então, lembrem dessas palavras, tá? Rio Tigre e Rio Eufrates, os dois rios que banhavam essa região. Lembram, né, lá nos primeiros conteúdos, nas últimas aulas, inclusive, que eu falei para vocês, né? A civilização ela só vai existir se tiver água potável. Então eles buscavam ficar em locais onde tinha bastante água, para consumir a água e para dar para os animais, para irrigar as plantações também. A gente vai ver isso tudo isso na aula de hoje. Então, como eu falei para vocês, pessoal, aqui a região da Mesopotâmia, o rio Tigre, esse rio aqui, e o rio mais ao sul aqui, o rio Eufrates. Os dois rios se encontram aqui próximo ao Golfo Pérsico, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó. Essa região aqui, eles se unem e chegam então ao Golfo Pérsico, ao mar, ao oceano. Então, pessoal, essa região, apesar de ter os dois rios, ela é um local muito seco, tá? Quem já viu imagens e vídeos lá do Oriente Médio vai lembrar que é uma região muito seca, com poucas chuvas. Então, esses dois rios eram basicamente as únicas fontes de água que as pessoas encontravam então para usar, para consumir ou para usar para agricultura, para a criação de animais. Então, o que essas pessoas fizeram? Elas criaram algumas ferramentas e algumas tecnologias para facilitar então o acesso à água. E dentre as principais, né, são as barragens, para que a água ficasse armazenada, e alguns canais de irrigação, como a gente consegue ver aqui na imagem. Ó. Então a água seguiria aqui pelo rio, e eles então fizeram esses canais aqui, esses canais de irrigação para levar a água até as suas plantações e até as suas casas. Então assim eles conseguiram levar a água para os locais mais secos, tá? Para que as pessoas então conseguissem ingerir a água e usar para as suas atividades do dia a dia. A gente consegue aqui observar nessa imagem, né, a criação de animais, a agricultura aqui no lado, ainda o extrativismo, né, extraindo aqui de plantas alguma coisa, fazendo pequenas embarcações também, né, para utilizar como forma de meio de transporte, e as primeiras então aldeias. E olhem aqui, né, conseguem observar aqui o laser, a produção da cerâmica que a gente já estudou, né, nas outras aulas, que era muito importante também para armazenar alimentos, para cozinhar, né, e para carregar água também. Então aqui nessa imagem tem bastante características dos povos da Mesopotâmia. Pessoal, então aqui a palavra secreta 1, o que significa isso? Lá no questionário que eu mandei para vocês, tem uma questão que vocês vão ter que responder com as duas palavras secretas que aparecem no vídeo, na nossa aula. Então essa é a estratégia que eu usei para que vocês assistem todo o vídeo, tá? Vocês vão ter que assistir para conseguir responder depois. E a primeira palavra secreta é a palavra Tigre, que é o nome de um dos dois rios, né, que banham a região onde era a Mesopotâmia. Então anotem ali no rascunho, no caderno de vocês, a palavra Tigre, que vocês vão usar ela lá na hora de responder o questionário. Pessoal, então vamos continuar lá. Por que essa região então surgiu? Como que surgiu essas primeiras cidades? Então, basicamente, lembro, né, que quando a produção de alimentos aumenta, a população vai aumentar também, porque vai surgir alimentos mais nutritivos, alimentos, mais variedade, né, de alimentos, mais tipos de alimentos, e as pessoas então vão conseguir viver mais e de uma forma mais saudável, e a população vai aumentar.
Então, quando a população aumenta, eles precisam se organizar em locais para que toda a população consiga viver junta, né, no mesmo espaço. Assim surgem então as primeiras aldeias, e essas aldeias vão crescendo e vão dar origem então às primeiras cidades. Lá na Mesopotâmia, então, temos dois exemplos, né, de cidade, que era a cidade de Ur e Uruk, palavras parecidas, né, mas eram cidades diferentes. E nós temos aqui então a representação na imagem de uma cidade mesopotâmica. Temos então, olha aqui, as reservatórios de água, mais um aqui embaixo, portões para chegar na cidade. Vemos então que as cidades eram protegidas com muros naquela época para proteger de invasores, né? Temos então casas, armazéns e tudo mais. E no centro, pessoal, dessas cidades, nós temos essa estrutura aqui, essa construção que parece uma pirâmide aqui. A gente vai estudar hoje o que era essa construção, tá? Daqui a pouco a gente até vai visitar esse local, como ele está hoje, tá? Mas daqui a pouco a gente fala mais disso. Então, pessoal, essas cidades foram surgindo de uma forma, então, independente. O que significa isso? Cada cidade ela tinha, então, um rei próprio. Aqui está representado o rei. Cada cidade tinha o seu rei. Cada cidade tinha suas leis, então leis diferentes de uma cidade com a outra. Cada cidade também tinha o seu exército, que tem uma representação, né, de um dos exércitos, né? Então elas eram independentes. Quando essas cidades têm essas características, elas recebem o nome de cidades-estado. Então anotem isso, que é bem importante, a gente vai usar muito esse conceito, essa palavra cidade-estado. Então quando as cidades têm essas características, cada uma tinha o seu rei, suas leis, seu exército, enfim, uma não dependia da outra, cada uma era livre para tomar suas escolhas. E as atividades, pessoal, básicas, né, das pessoas que viviam ali, eram a agricultura e a criação de animais. Primeiro eu vou falar da agricultura, que era a base da economia lá na Mesopotâmia. Então as pessoas que viviam lá, a economia, né, principal era a agricultura. O que eles plantavam então? Plantavam o linho, que é essa planta que está aqui no desenho, aqui, na imagem. A gente vai ouvir falar muito do linho, tá? Ela era usada então para fazer desde embarcações até algumas casas com esse tipo de planta. A lentilha, que a gente conhece também, né? O trigo para fazer então o pão. O gergelim, que é também um grãozinho, assim, um cereal. E a cevada. Basicamente eram cereais, que era mais fácil de cultivar nos locais mais secos. A cevada, pessoal, vocês já devem conhecer, ela é a planta que a gente usa para fazer a cerveja. Naquela época eles faziam então algumas bebidas um pouco diferentes, né? Mas a gente vai estudar daqui alguns conteúdos mais para frente, como que surgiram então algumas bebidas, como o vinho, a cerveja e tudo mais. Mas os mesopotâmicos já usavam esses cereais para sua alimentação. Outra atividade, pessoal, era então a criação de animais, né? Como eu falei para vocês antes. Então eles criavam alguns tipos de animais e usavam essa criação de animais de formas diferentes. A ovelha eles criavam então para ter a lã, e na imagem aqui mostra, né? Extraindo, tirando a lã da ovelha para fazer então casacos, roupas. Utilizavam o leite e a carne desses animais, das ovelhas. Das cabras, pessoal, eles também criavam cabras, então eles aproveitavam a carne e o leite para se alimentar. Também criavam vacas nessa região, para quê? Para conseguir então a carne, o couro do animal para fazer algumas roupas, sapatos e tudo mais, utensílios domésticos também, e o leite. E também criavam mulas e bois para utilizar no trabalho lá na agricultura. Deixa eu mostrar aqui a imagem para vocês, olha aqui, ó. Temos então aqui um exemplo, né? Utilização de animais como forma de movimentar as ferramentas que eles tinham, como força de trabalho lá na agricultura. Então criavam uma variedade grande de animais e cada um eles utilizavam para uma finalidade. Nós temos aqui, pessoal, a gente até vai estudar na próxima aula, esse mosaico aqui que é o Estandarte de Ur. Essa peça aqui, essa obra, essa fonte histórica, né? Vocês lembram o que são fontes históricas? A gente estudou lá no começo do ano. Essa fonte histórica, então, ela mostra como que era um pouco a vida lá na Mesopotâmia.
Temos aqui, ó, animais, né, como eu falei, criação de animais. Aqui pessoas então carregando cereais e plantas, né, como forma de agricultura. Aqui nós temos a figura do rei, como eu falei para vocês, cada cidade tinha um rei. E outras características, então a roupa das pessoas, ó, utensílios que eles usavam, ferramentas e tudo mais, representado nessa fonte histórica. Então, mas as pessoas não viviam só nas áreas rurais, né? A gente sabe que toda cidade tem espaços rurais e espaços urbanos. O que as pessoas faziam lá nos espaços urbanos? Basicamente, então, existiam algumas profissões já naquela época. Então, tinham pessoas que coletavam impostos, tinham construtores, né, de casas, de edifícios, de barragens, canais de irrigação, tinham soldados, né, para proteção das cidades, os artesãos responsáveis por fazer artesanato, ferreiros que faziam peças de ferro, por isso o nome ferreiros, carpinteiros, como tem aqui na imagem, ó, utilizavam então suas técnicas para fazer peças de madeira. Nós tínhamos os escribas, que a gente vai estudar mais para frente, o que significa essa palavra aqui, muito importante lá na Mesopotâmia. E algumas pessoas então que tinham até alguns conhecimentos médicos de medicina, que moravam então nas áreas urbanas. Pessoal, então para a gente já estudou, né, que os agricultores, os criadores de animais e agora aqui os trabalhos urbanos, a gente chega então, vamos começar a entender como que era essa população, como que eles se organizavam. Por exemplo, na nossa cidade nós temos uma organização social, né? Temos então o prefeito, os vereadores, temos a polícia, os bombeiros, então são vários setores, né, da sociedade. Na época, na Mesopotâmia, também tinha alguma certa divisão dessa sociedade, tá? Como que era então? Existia a população livre, que era a maioria da população. Então essa população ela era dividida de acordo com o poder, e esse poder então ele era de acordo com a família. Como assim? Então tinham famílias que eram consideradas mais importantes, como mostra aqui no desenho, ó, uma pessoa mais importante do que a outra, né? Do que outras. Então essas famílias elas eram consideradas com poder de acordo com a profissão que essas pessoas da família exerciam e de onde essa família veio. Então tinham locais que eram considerados mais importantes do que outros e essas famílias tinham mais poder do que outras. Além da população livre, pessoal, nós tínhamos os escravos. E esses escravos, então, eles eram diferentes dos escravos que existiram aqui no nosso país, que a gente vai estudar mais lá no 8º ano. Essa escravidão, ela era como? Não era pela cor, não era pela escravos vindos da África, como é no Brasil. Esses escravos, então, ele era a minoria da população. Aqui no Brasil era a maioria naquele momento. E lá, então, na Mesopotâmia era a minoria. Esses escravos, eles eram, então, prisioneiros de guerra. Então, quando o exército ia conquistar outro território, pegava, então, alguns prisioneiros para se tornarem escravos. E também existiam os escravos que eram pessoas que estavam endividadas e acabavam se tornando escravos para pagar as suas dívidas. Muitas dessas pessoas eram vendidas pela própria família para pagar dívidas. Então era comum não, né? Mas acontecia muitos casos de pais venderem os seus filhos para serem escravos para pagar as dívidas que essa família tinha com outras pessoas. Então era bem complicada essa situação, né? Imagina você, sua família com uma certa dívida, ter que vender um filho ou você ou um irmão de você para se tornar escravo para pagar as dívidas. E isso acontecia lá na Mesopotâmia. Pessoal, a gente não pode falar então da Mesopotâmia sem falar da religião. Então, depois até vamos mostrar um pouco mais na nossa visita virtual que a gente vai fazer, né? Por que a religião era tão importante lá na Mesopotâmia. Primeiro a gente tem que entender alguns conceitos, tá? Eu separei 3 para vocês aqui, ó. O ateísmo, monoteísmo e politeísmo. A palavra teísmo, se a gente dividir aqui, ó, ela significa então religião ou deuses, alguma coisa voltada a isso, tá? Então, a gente separa aqui as palavras e ó, a gente tem ateísmo, mono e poli.
Se a gente coloca a letra A na frente de outras palavras, algumas delas, né, se vocês pedirem para a prof de língua portuguesa, ela vai ajudar mais vocês nesse conceito. A palavra ateísmo significa nenhum Deus. Mono significa um. Então, monoteísmo significa um Deus ou uma religião. E politeísmo, a palavra poli significa vários. Então, politeísmo seriam vários deuses. E lá na Mesopotâmia, então, eles eram politeístas. Então, politeístas, então eles acreditavam em vários deuses na sua religião. E eles construíram então alguns templos que eram conhecidos como zigurates. Vamos voltar aqui no slide que eu passei para você. Esse aqui, ó. Isso aqui é o zigurate, que ficava bem no centro da cidade. Essa construção então que parece uma pirâmide, né? Se chamava zigurate, a gente já vai visitar uma delas daqui a pouco. E a religião, então, também ela tinha algumas ligações com a astronomia e com a ciência. Eles utilizavam a religião para explicar, então, alguns acontecimentos científicos e alguns acontecimentos astronômicos. Por exemplo, eclipses, tempestades, chuvas, secas, eram atribuídas, então, aos seus deuses, às suas religiões. Pessoal, esse, então, é o zigurate. Mais uma palavrinha diferente, né? Mas anotem ali, né? O significado. É um templo religioso que era construído então lá na Mesopotâmia. Isso aqui, pessoal, é como está hoje, ó, esse zigurate. Existem algumas ruínas ainda, mas existe um que está bem conservado, que é aquele que a gente vai visitar daqui a pouco. Então ele tinha então essas escadas aqui, ó, que levavam até lá no topo. E lá no topo, lá em cima, eram realizadas então cerimônias religiosas. Então era o centro da cidade, era o prédio principal das cidades da Mesopotâmia. Vamos visitar então esses locais agora, pessoal? Vou levar vocês através do site do Google para a gente fazer essa visita. Pessoal, então a gente está aqui, ó, no zigurate da cidade de Ur, que era aquele que eu mostrei para vocês antes, tá? Então olha aqui as escadas, né? Para subir, então, claro que hoje a gente não consegue subir, né? A gente não tem acesso a esses lugares. Mas naquela época, então, eram realizadas algumas cerimônias religiosas e aqui ficavam os sacerdotes, que a gente vai estudar na próxima aula. Lembra que eu falei dos escribas? A gente vai estudar, então, os sacerdotes e os escribas e outras divisões, né? Outros cargos que as pessoas ocupavam naquela época. Então, aqui é o zigurate de Ur. Deixa eu ver se tem mais alguma imagem aqui legal para mostrar. Olha aqui. Algumas ocasiões é permitido então as pessoas subirem, né? Subir alguma dessas escadas, claro que não até no topo. Mas eu consegui aqui, pessoal, algumas imagens de pessoas que em algum momento, né, historiadores, acabaram conseguindo chegar lá no topo do zigurate e fazer algumas imagens. Que é aqui, ó. Aqui já tem uma, né? Mas aqui, ó. Aqui, pessoal, a gente consegue ter uma visão de 360 graus. Então lembra que eu falei, ó, olha como que a região é seca, a região é muito com poucas chuvas, ó, não tem nenhuma nuvem no céu, então as temperaturas são altas, né, sem vegetação, então era muito importante as pessoas fazerem os canais de irrigação e as barragens para armazenar água e levar água até os locais mais secos. Então aqui nós estamos em cima do zigurate, daquela construção que a gente viu antes. Aqui ao lado, aqui, ó, nesse espaço aqui foi construído então um museu, né, para estudar então toda a Mesopotâmia. E olhem aqui, é o infinito praticamente de deserto, é muito deserto, uma região muito seca, com poucas chuvas. Nós estamos então aqui no topo, em cima do zigurate. Beleza, pessoal? Então a gente conheceu um pouco mais, né, desse local. E nos próximos conteúdos, né, a gente vai, claro, visitar outros locais através dos aplicativos do Google e alguns museus que a gente consegue fazer a visita virtual, né? Já que a gente está em casa, se não consegue ir até nesses locais, vamos fazer a visita por casa mesmo. Beleza? Vamos voltar para a aula lá. Pessoal, voltando aqui então, a palavra secreta número 2 é escravo. A gente estudou um pouco agora, né? Agora há pouco, como que era a escravidão lá na Mesopotâmia. E a palavra número 2 que vocês vão colocar lá no questionário de vocês, que eu mandei o link junto da aula, né? Vocês vão responder então a palavra secreta, a gente já viu que era tigre, palavra 1, e a palavra 2 agora é escravo, beleza? Pessoal, é isso então.
A nossa aula, então, foi basicamente conhecer, então, essa região, né, Mesopotâmia. E se vocês perceberem, pessoal, a gente na aula de hoje, a gente não falou de nenhum império, nenhum país, a gente só falou do local, tá? O local da Mesopotâmia, então, era lá em meio aos dois rios, a terra entre rios, Rio Tigre e Rio Eufrates. Nas próximas aulas, nós vamos estudar quais foram os impérios que tomaram conta dessa região, tá? No mais, era isso. Vocês têm o meu contato, vocês podem estar me chamando, né, individualmente. E até a próxima aula. Se cuidem. Aquele abraço.